Ceará vence o Fortaleza mais uma vez e fica a um empate do título estadual de 2025. O Tricolor conhece daqui a pouquinho, agora à noite, seus adversários na primeira fase da Copa Libertadores da América. E tem mais, o Maracanã continua fazendo estrago, vence o Ferroviário e termina o Campeonato Cearense em terceiro lugar. Tricolores e alvinegros voltam a campo neste meio de semana pela Copa do Nordeste. Este é o Plenário Esportivo que está começando agora na Alesse TV e na Alesse FM. Eu vou contar com os comentários de Paulo César Norões, Renato Abreu, o polêmico, e J. Lacerda. E para começar o programa eu vou falar um pouquinho do Maracanã, porque fez bonito, passou de fase na Copa do Brasil, embolsou mais de 4 milhões de reais, dá para pagar a folha do ano inteiro, né? Ganhou do Ferroviário com um golaço. Todo mundo falou no gol do Ené Valencia, que foi um golaço do Internacional. O do Maracanã não foi muito diferente, não. Foi do meio da rua e no ângulo. E conquistou o terceiro lugar no Campeonato Cearense. Bonita campanha do Maracanã, né, PC Norões? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva, Renato, meu querido Lacerda e você de casa que está nos assistindo. Rapaz, Maracanã é um nome grande, né? Representativo no cenário futebolístico. E nada melhor do que o Maracanã de Maracanaú está aí honrando um nome tão pesado, né? Realmente está uma fase muito boa do Maracanã, fez um estadual relativamente bom, né? Na verdade, se você fica atrás de Ceará e Fortaleza, você pode dizer que ele é o outro campeão. Claro. Não é? Claro. O campeonato cearense tem um campeonato à parte chamado Ceará e Fortaleza. São 10 clubes, quem fica atrás dos dois é uma espécie de campeão também. E o Maracanã fez muito bem, é um clube... Um vice-campeão, né? É, quase isso. É o primeiro dos últimos, vamos dizer assim, como diz o outro. É o primeiro dos últimos. Não chegou à final, mas ganhou a disputa do terceiro lugar. Isso é legal porque o Maracanã faz um trabalho bem bacana, um trabalho administrativo, de montagem, de elenco, não gasta dinheiro a rodo, é modesto, mas é assertivo nas contratações. Contratou o Júnior Cearense, que é um cara já acostumado a montar bons elencos, né? Já está há 4 anos. Já está, mas é o que eu estou falando, porque isso é um projeto, não é o desse ano. Isso é o resultado de um projeto que já vem aí de mais de 4 anos aí. Construíram um estádio que ainda está inacabado, mas que, se não perderem a mão, daqui a pouco Fortaleza, a região metropolitana de Fortaleza ganha mais um local aí para ter a alternativa de mandar jogos de médio porte. Enfim, eu fico feliz do Maracanã, não porque foi contra o Ferroviário, pelo contrário, mas pelo fato de estar conquistando algo que é importante para consolidar esse processo que foi iniciado lá atrás e que começa a dar frutos, que siga nessa toada aí e que a gente possa ter mais um bom representante no nosso futebol para as competições, inclusive nacionais. Renato Abreu, e o Maracanã encheu os cofres aí, já garantiu as despesas do ano, isso é bom, né? É ótimo, é ótimo. Um abraço para você, Carlos Silva, grande Paulo César Norões, meu querido Lacerda aqui ao meu lado. O Maracanã, ele começa a ensaiar, não é, uma campanha da Copa do Brasil histórica, como fez o Ferroviário, né, uns 2, 3 anos atrás, quando o Ferroviário, inclusive, eliminou o Sport na ilha, foi uma sensação e ganhou muito dinheiro, né? Naquela perspectiva de que a gente sabe que não vai ganhar, não vai chegar no afunilamento, mas a Copa do Brasil é uma Copa milionária, é uma Copa que vale muito dinheiro e mérito do Maracanã, porque ele provou, ao ganhar mais uma vez do Ferroviário, que a eliminação do Ferroviário por ele não foi em vão, não foi por acaso. Ele eliminou o Ferroviário na Copa do Brasil, tirou o Ceilândia, quer dizer, é um time hoje que é falado no noticiário nacional. Eu estava ouvindo a resenha da Super Rádio Tupi do Rio, e os caras falando lá sobre esse Maracanã e tal, chamando a atenção, quer dizer... Já chamou a atenção pelo nome, né? Pelo nome. É aí um diz assim, não, ele é da cidade de Maracanaú, que é na região metropolitana de Fortaleza. Eu fico imaginando a felicidade do prefeito Roberto Pessoa, um abraço para ele, que apoiou, não é, o projeto, mas é um projeto esportivo. O Paulo César disse bem, quer dizer, eles fazem um projeto esportivo com competência, em cima de uma realidade financeira, mas com competência. Contratam um treinador, é todo mundo no lugar correto. É o treinador correto, no lugar correto, é uma estrutura de futebol modesta, mas que é profissional, tá certo? Não é uma coisa por acaso. O Maracanã não está colhendo esses frutos porque foi um chute no deserto. Não, ele palmilhou um caminho com organização, com obstinação, teve o primeiro start financeiro para andar. E que coisa boa, está recebendo essas receitas que ajudam a estruturar melhor
o trabalho visando a sequência da Copa do Brasil. Vamos ver até onde ele vai. Lógico que ele não vai ser o campeão da Copa do Brasil, óbvio, mas ajuda a construir, não é, uma estrutura bonita e a história ele já está fazendo para 2026. E o detalhe, como eu queria destacar, o fato de ser terceiro lugar, atrás de Fortaleza e Ceará, é como o Fortaleza ter sido quarto do Brasileirão atrás do Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Vamos lembrar um detalhe que eu esqueci de citar aqui, que o Ferroviário vem sendo a vítima dele, né? Porque exatamente. Ele eliminou o Ferroviário na Copa do Brasil e agora no Campeonato Cearense. E de repente o Maracanã se coloca como uma terceira força, né, digamos assim. Pelo menos de momento, tirou o Ferroviário, né? E é como eu disse, Carlos Silva, dizer, o Fortaleza ficou em quarto brilhantemente atrás só dos gigantões, o Botafogo, o Timaço, o Palmeiras e o Flamengo. Pronto. O Maracanã só ficou atrás de Ceará e Fortaleza. O que é que você quer mais? Ô, Jotinha, o Maracanã hoje é um espelho para os demais participantes da Série A do Campeonato Cearense? Tudo bem? Tudo bem. Um abraço, Carlos Silva, obrigado. Um abraço, PC, Renato, toda a turma aí, os amigos de casa. Eu tenho dito, Carlos Silva, que o Júnior Cearense tem até recebido menos do que ele deveria estar recebendo da direção do Maracanã. O time desse ano não é melhor que o time do ano passado, e deveria ser. E você disse bem, o que já botou no caixa já justifica, né? Um time melhor, um investimento melhor. Aproveitar essa veia, porque há uma disputa aí do terceiro lugar. Quem é o terceiro? O Ferroviário fica gritando, sou eu, mas não basta gritar sou eu. Dentro de campo não tem respondido, né? O Horizonte já deu uma beliscada. O Floresta está na Série C há 4 anos e o Ferroviário já caiu, já caiu 2 vezes. Né? Então, até um dia desse eu fui falar isso em relação ao Floresta, não gostaram, porque o Floresta ele fica ali escondidinho, no Campeonato Cearense ele até não vai muito. Passou 2 anos na Série B. Mas ele está lá, né? Na Folha Nacional ele aparece, e o Ferroviário não aparece, cai. Ele faz calendário, o Ferroviário tem dificuldade para fazer. E o Maracanã agora está pegando esse caminho. Então, que bom. Eu acho que aí seria a hora de investimento melhor no estádio, melhorar o estádio, porque você vai poder receber jogos. Claro. Verdade. Você vai poder dar mais visibilidade à própria cidade. Isso traz ganhos. Quando você tem um jogo em casa, você movimenta a rede hoteleira, comércio, movimenta tudo, você fica conhecido, dá uma esticada no turismo. E fideliza uma torcida. Fideliza uma torcida, é uma região turística. Você sabe que, curiosamente, o estádio lá se chama Prefeito Aldir Dutra, que foi o primeiro prefeito do Maracanã, que foi assassinado logo no começo do mandato. E o apelido é Prefeitão, é o estádio Prefeitão. Então não é Dutrão, não? Não, é Prefeitão. E alguns chamam de Dutrão também. Então tem isso, né? Eu acho que esse momento, como a gente sempre diz, né? Futebol é momento e é momento mesmo. Mas você tem que saber aproveitar bem o momento, senão ele passa. Passa como passou para Icasa, para o Guarani de Sobral, para tantos outros, né, que passou. Então, acho que esses nunca foram profissionais, é bom sempre lembrar. Sim, mas é isso. Por isso que não sustentaram o projeto. Exatamente, mas é por isso que eu estou te chamando a atenção, que agora é bom que seja feito isso logo, uma vez que o próprio Júnior Cearense está aí e está fazendo um trabalho exemplar, trabalho que está dando resultados, então o Maracanã não deveria perder esse caminho, deveria seguir trabalhando, potencializar esse trabalho, não perder o foco, potencializar esse trabalho. Claro, você fala, não vai ganhar a Copa do Brasil, mas a cada etapa que ele consiga avançar, é uma estrela. Faz história. Faz história. Mas você sabe que ele pode ser adversário do Fortaleza na próxima fase, né? Porque ele está no pote 2, o Fortaleza está no pote 1, pode no sorteio pegar. Então, e aí entra o aspecto de novo do estádio. Você vai ter a oportunidade de levar jogos bons para dentro de casa. Porque não você tem um estádio ali arrumadinho, né, numa situação boa, tudo justificado, tudo aprovado, com salvarás todos legais. Você se lembra do Horizonte recebendo o Flamengo? Fluminense. Exatamente. Eu estive lá em Horizonte Fluminense, um negócio espetacular, e a gente imaginou que aquilo fosse continuar. E um belíssimo e não jogo, continuou. por sinal. Que jogaço. E aquilo não continuou, por quê? Porque não aproveitaram o momento e não avançaram no profissionalismo, né? Então o Maracanã tem uma grande oportunidade, aproveitem, não deixem passar. Já a curiosidade a mais, o estádio lá de Maracanãú,
É um projeto do Fausto Nilo. É verdade. Só que, é claro, que não é do jeito que está lá, né? O projeto que está feito para ele ser concluído um dia é um projeto do Fausto Nilo, é um belo estádio. Bom, então que Ô, conclua um Lacerda. projeto, né? É? Lacerda, Que conclua um projeto. já que a bola está contigo, eu pergunto, Ceará vence mais uma, para cima do Fortaleza, fica um empate. Méritos total do Ceará, erros do Fortaleza, como é que você classifica? Há muita lamentação aí no meio do mundo de que o Vojvoda deixou mais de meio time considerado titular no banco, arriscou demais, fez laboratório num jogo decisivo de campeonato. Qual a sua análise sobre mais uma vitória do Ceará para cima do Fortaleza? Bom, primeiro eu acho que o treinador do Fortaleza não fez nada que ele não tenha feito ao longo do tempo que ele está no Fortaleza. Exatamente, é o que eu digo sempre. Não fez Nenhuma novidade. nenhuma novidade. Nenhuma novidade. E ele já ganhou assim. Todo mundo contestou até, mas aceitou. Ou até gostou. Então, primeiro, não fez nada diferente. Eu confesso que também, quando eu vi, eu digo, poxa, mas ele deixou quase um time que é considerado titular no banco. Mas será que ele não está pensando no jogo do Souza? Aí tem gente que fala assim, mas Souza, é Copa do Nordeste. Não subestime, não subestime. Olhe lá o que aconteceu lá no Maranhão, ou no Piauí. Né? Foi Piauí ou Maranhão? Piauí, no no Piauí. Altos. Olha lá o que aconteceu no Piauí, já aconteceu no Maranhão também. Ano passado. Ano passado. Foi. Então não subestime. E como são competições que você fica pensando, eu não posso subestimar, porque tem dinheiro, porque é tradição e porque se eu perder tudo, se eu perco o título estadual e daqui a pouco eu perco também a passada na Copa do Nordeste, eu fico mal. Então isso é ruim do ponto de vista de organização para a comissão técnica, porque ela fica meio sem saber o que fazer, mas tem que fazer alguma coisa. E ele fez. Deu errado? Deu, até a página 10, digamos assim. Porque esses jogos são desse jeito. Eu até imaginei que fosse um jogo que pudesse terminar empatado, e quase terminou empatado, se não fosse aquele erro da defesa. E apesar das mudanças, o jogo caminhava celeremente para o empate. Houve um erro ali, a chamada jogada desastrosa. Uma bola que quica ali na área. Primeiro, o Davi Luiz chegou meio aloprado na bola, deu aquele chutão, atingiu o adversário. Alguns acham até que já foi pênalti ali. Aí depois vem o Gaston por trás e se atira no adversário, ninguém sabe ali. Numa Enfim. bola que o Tinga já estava na bola e o João Ricardo também. Se o atacante do Ceará chuta, ele tinha 95% de chance de chutar em cima do Tinga. Pois é, mas... Não esqueçam a origem da jogada, né? A bola que estava chegando para o Moisés ficou passada e parada esperando que a bola chegasse no pé dele. O jogador do Ceará tomou a frente e fez a jogada. Esse é o gancho legal do futebol, que não é ciência, né? Exata. E é por isso que é ótimo. E é por isso que é bom, que é legal, que é um jogo imprevisível. Mesmo quando parece previsível, pode acontecer algo ali imprevisível que tire tudo do caminho. Então, primeiro, o treinador do Fortaleza não fez nada de extraordinário, desastroso, como alguns dizem. Segundo, o Ceará ganhou, aproveitou ali uma situação, né, em que ele teve a penalidade a favor e cobrou. Para mim, tem nada decidido. Eu assisti 3 decisões esse fim de semana. Até o resultado que pode parecer mais absurdo, eu acho que não está decidido, que é o do Bavi. Que o Bahia ganhou de 2-0 do Vitória, mas ganhou na Fonte Nova com 40 mil torcedores. E agora ele vai jogar no Barradão com 30 mil torcedores do Vitória, porque ela é torcida única. E já está escaldado do ano passado. Do ano passado que o Vitória fez isso, virou o placar. O Vitória ganhou os 2 jogos, né? Então, eita, coração rubro-negro. Então vejam só, eu acho também que aqui não tem nada definido, não comemorem. Se fosse o Fortaleza que tivesse vencido por 1-0 também, não dava para comemorar. Verdade. Tem outro jogo, o estádio é neutro, porque é o mesmo estádio para os 2 jogos. Então segue o jogo, vamos aguardar o que vai acontecer. Os 2 jogam no meio de semana, né? O Ceará foi quem jogou no meio da outra semana, se imaginou até, e o Ceará teve algumas consequências daquele jogo contra o Confiança, mas passou. Então, não sei. Como é que será daqui para lá? Tem um jogo no meio do caminho. Pode ser uma pedra no meio do caminho, que essa pedra pode fazer calo ou ferimento nos pés de qualquer um dos 2. Vamos aguardar. Renato Abreu, você deixaria Kusevich, Pacheco, Brits... Não, Brits estava machucado. Kusevich, Pacheco, Mancuso, Paulo Fernandes, Pochettino e Moisés. Mais de meio time no banco de início? Olha, Carlos Silva, eu inclusive, eu estava
acompanhando aqui atentamente a fala do Lacerda, que inclusive ontem no meu programa da Rádio Assunção, todo domingo, 10 da manhã, o Lacerda até participou. Eu fiz questão do Lacerda ter participado porque eu vi o jogo, ele também viu, ele é comentarista da emissora, é um dos titulares lá, e eu pedi para ele ligar para o programa para falar, para ele dar a opinião dele, e a gente bateu um papo ontem. Mesmo considerando que o Vojvoda surpreende, e é fato, o Lacerda tem razão, é fato, ele surpreende. Evidentemente que ele não escalou aquele time para perder, óbvio também que não. Mas mesmo considerando tudo isto, tem algumas decisões dele que a gente pode questionar. Respeitando o treinador, respeitando que ele nunca teve um time titular, que ela gosta dele, ninguém é titular. Ele sempre diz, eu tenho 22 jogadores. Que eu questiono isso, porque eu acho que todo treinador tem que ser o seu titular, o treinador do Flamengo tem um titular dele, treinador internacional, enfim. Mas eu acho que ele deu uma senha que para mim é um equívoco. No final da fala dele, de uma coletiva que eu estava ouvindo lá pela Rádio Assunção, ele disse o seguinte: tenham calma, pedindo a torcida do Fortaleza, tenham calma, não tem nada resolvido, e em decisão de 2 partidas, a decisão sempre é no segundo jogo. Então, essa fala do Vojvoda, a decisão sempre é no segundo jogo, me veio a refletir, evidentemente, é um direito meu de refletir, porque eu não estou na cabeça dele para entender por que ele fez tantas mudanças no time do Fortaleza. Você citou aí o Kotsevich, que não vai jogar no próximo jogo, não vai jogar no meio de semana, que ele vai... Já está no Chile. Já está no Chile, ele está aí nessa data FIFA. Então, ele podia ser utilizado? Podia. Seria uma solução estapafúrdia? Absolutamente. Ele entrou com 3 volantes, o Fortaleza não tinha meia, o Fortaleza teve os dois zagueiros... A bola não chegava nos 3 atacantes, exatamente porque não tinha um homem de criação. Exato. O Breno Lopes, inicialmente... O Luceiro o Marinho vinha buscar o jogo no meio de campo. O Marinho vinha buscar. A bola não chegava, não tinha que acionasse. Você notou que o Fortaleza teve uma semana livre e o Ceará jogou e teve um jogo muito, muito pesado, porque ele estava perdendo 2-0, teve que buscar o resultado, teve que correr atrás. É tanto que o Condé montou o Ceará, e aí eu conversei isso com o Lacerda, porque da mesma forma como o Vojvoda pensou um plano de jogo, o Condé pensou dele também. Claro. Então, porque a gente tem que também dar méritos ao outro também, não é só um que errou, e não, o outro jogou, o outro... Você vê onde é que o Ceará marcava o Fortaleza? Ali na linha do meio do campo. O Ceará não ia marcar muito acima, exatamente para não cansar, porque o time já estava desgastado de um jogo, desgastante da quarta. Então o Ceará marcou uma linha mais atrás, fixou os seus laterais para não permitir a subida que o Vojvoda imaginou, naquele 3-5-2 que ele imaginou, a subida dos seus alas, né, para fazer a jogada. Essa jogada não funcionou. Se você observar o jogo não foi um jogo assim tecnicamente agradável. Por quê? Porque foi muito truncado. Por quê? Porque as defesas se sobressaíram aos ataques. Os 2 sistemas defensivos, inclusive do Fortaleza. Porque o problema dos 2 zagueiros do Fortaleza é porque eles falharam no lance capital, foi o lance do pênalti. Mas até então, o Davi Luiz estava bem no jogo. Eu não vou aqui. Eu, por exemplo, eu acho que a condição do Davi Luiz é uma condição que a gente pode questionar muitos aspectos. Mas no jogo jogado, ele estava bem. Agora, ficou a história do pênalti, porque foi um lance capital do jogo. O Gastão também, até o pênalti vinha bem. Sim, e o Gastão faz uma entrada completamente atabalhoada, pênalti absoluto. O outro dá um tapa da cabeça do jogador na cara do juiz, desnecessariamente é expulso, e aí a vaga foi pro brejo. Porque na hora que o Paul foi expulso, e aí a vaga foi pro brejo, o Vojvoda, evidentemente, tirou o Lucero, botou o Brits para reforçar ali a sua proteção, porque aí não podia tomar um segundo gol, né? Ainda tinha 11 minutos. O Zé Welles. O Zé Welles, aliás. Porque ele não podia tomar um segundo gol, ele não podia arriscar, né? Porque se tomou um segundo gol... Ele não pôde nem ir para cima, não pôde. Arriscava tomar um segundo gol. Aí liquidava a fatura, aí um 2-0... 1-0 num jogo hoje. Mas eu acho que a fala do Vojvoda, quando ele disse que se decide no segundo jogo, eu acho, aí é uma presunção minha, óbvio, né? Que ele talvez não imaginou ganhar o jogo. Eu acho que a mexida foi exagerada, claro que ele teve o plano de jogo dele que não funcionou, méritos do Léo Condé. É bom lembrar que também essa questão da confiança que o time do Ceará vem, isso chega forte na final. Semana passada eu disse aqui que não tinha favorito no Clássico. Mas essa decisão do segundo jogo, eu acho que o Ceará entra com muita vantagem. Não só pelo empate, mas pela trajetória. O Ceará está com 20 partidas que não perde jogando do Castelão. O confronto com o Fortaleza direto, que ele tem vantagem, quer dizer, até mesmo no confronto Condé com o Vojvoda,
eu estava olhando, são 3 partidas, o Voivoda não ganhou nenhuma, nem empatou, perdeu as 3. Inclusive o Condé treinava o Vitória. E as 2 treinando o Ceará. Então, esse condimento, com o fato da torcida do Ceará estar mais presente domingo, porque domingo vai ter mais Ceará do que Fortaleza, porque o mando de campo é do Ceará, contrário que foi nesse domingo, não, sábado, contrário que foi sábado. Então eu acho que ficou mais difícil para o Fortaleza. Ah, impossível? Claro que não é impossível. Nada é impossível. Fortaleza tem time para virar? Tem. Eu acho que tem time até para nem ir para os pênaltis. Mas é mais complicado, porque a confiança está do lado do time do Ceará. Eu não tenho dúvida disso, não. O jogo ia para o 0-0, aquele jogo ia caminhar para o 0-0. Aí acontece uma falha, como disse o Paulo César, o cara dorme, o jogador do Ceará então, deixa eu rouba, que falta um pouco rouba, e aí acontece o pênalti que a gente já não. Então, nenhum demérito nenhum do Ceará. O Ceará construiu a jogada, houve o pênalti claríssimo, a arbitragem não interferiu no placar. Então a gente pode dizer que foi uma vitória justa, porque surgiu a oportunidade e o Ceará aproveitou. A única oportunidade, basicamente, de gol que teve o time do Ceará, que foi a lance que terminou. O PC ganhou a melhor estratégia? Eu vou pegar o final do comentário do Renato Abreu, que define o que a gente sempre diz, que parece um clichê, mas um clássico geralmente se decide no detalhe. E o que a gente assistiu sábado foi um jogo tecnicamente muito ruim, do ponto de vista da emoção. Sem empolgação. Não, eu acho assim, é porque eu acho que o jogo de sábado foi meio que reflexo do primeiro clássico. Ou seja, o que aconteceu no primeiro clássico? O Fortaleza achou que amassaria o Ceará, na proposta, né? O Ceará entrou para se defender, então o Fortaleza foi para cima. E não se preocupou tanto com os contra-ataques e tal, e cedeu muito espaço para o Ceará. Tanto que foi uma das melhores partidas do Fernandinho. Exatamente. Então, o que acontece para esse jogo, e aí talvez explique a escalação que algumas pessoas estranharam, né? Porque eu não acho que o Voivoda está lá deitado na cama dele e de repente dá um estalo e diz, vou botar esse time no campo. Eu acho que ele faz uma série de estudos, de estratégia. Ele disse que treinou o time. Isso é isso que eu estou falando. Primeiro ele faz um estudo de estratégia, ele conhece o jogo do adversário, estuda tudo do adversário, vê quais são as peças que ele tem à disposição, monta um cenário que ele presume seja o ideal e, nesse caso dessa vez, teve uma semana para testar esse modelo nos treinamentos. Deve ter sido bem avaliado, porque senão ele não botaria no jogo. Se ele botasse uma coisa que passou a semana toda dando errado, aí sim ele era burro. Né? Uma prova disso é que ele escalou 2 zagueiros, o Brits, o Davi Luiz e o Gaston, que tem uma saída de bola melhor do que os outros que E ele não escalou os dois só como zagueiro, porque ele botou o Tinga, ele fez um 3-5-2 ali, botou o Tinga recuado como um 3-5-2, ou seja, presumindo que na dificuldade que você tem, que já é conhecida, de furar o bloqueio do Ceará, que o Ceará marca muito, a dificuldade é muito grande, tanto que ele botou 3 jogadores que abusaram das tentativas de bola longa, para tentar encontrar um espaço. Principalmente os 2 zagueiros. Exatamente. O Sacha também. O Sacha passou. Os maiores lançadores do Fortaleza no jogo foram o Davi Luiz e Gaston. E o Ceará toma poucos gols, pessoal. Exatamente. E o melhor atacante foi o Sacha. Exatamente, porque era o homem surpresa. Era o homem surpresa. Aparecia pelo lado direito, o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. E aí, então, esse formato de jogo deu certo do ponto de vista de sanar os problemas defensivos que tinha apresentado no primeiro jogo. Teve um lançamento do Davi Luiz para o Diogo Barbosa, que deixou o Diogo na cara do gol, ele pegou de primeira e botou para fora. Mas o que eu digo é o seguinte, o que ele montou, o que ele pensou, do ponto de vista das precauções que ele tomou em relação ao que ele sofreu no primeiro jogo, eu acho que ele acertou, porque o Fortaleza pouco sofreu no jogo. Assim como o Ceará também pouco sofreu. Os 2 goleiros praticamente assistiram o jogo. Verdade. Qual foi a grande defesa do João Ricardo? Qual foi a grande defesa do Bruno? Não prevaleceram as defesas. Exatamente. O que foi diferente do primeiro e segundo tempo desse jogo de sábado é que o primeiro tempo foi muito morno. O Fortaleza cozinhou muito a bola ali atrás e o Ceará se manteve na marcação atrás, não conseguiu também fazer nada de ataque. No segundo tempo, ele voltou com o Paulo Fernandes no lugar do Matheus Rossetto, que foi mal no primeiro tempo, errou muito espaço ali na saída de bola, colocou e deu uma acelerada no jogo. O Fortaleza, durante ali 15, 20 minutos,
acelerou o jogo, tentou fazer jogada trabalhada, toque de primeira, rodando o jogador e tudo, e começou a chegar mais perto, mas não conseguiu nenhuma jogada de conclusão. Não chutou uma bola no gol, dadas as dificuldades que o Ceará impunha. E aí o Ceará foi beneficiado por aquilo que ele projetou. O que o Condé projetou? O que ele fez no primeiro jogo. Cara, vamos não deixar, vamos matar os pontos fortes do Fortaleza e vamos aproveitar se tiver alguma oportunidade. A oportunidade acabou vindo, como vocês disseram, num jogo que estava fadado aí para o 0-0. Estava desenhado para ir para o 0-0. Mas o futebol, ele é bacana exatamente por essa imponderabilidade. Basta uma jogada, um erro, às vezes, para você desmoronar o castelo. Foi o que aconteceu. A defesa estava sobressaindo-se tão bem que o Condé mudou os dois atacantes, o Airo e o Fernandinho, para ver se conseguia. E ele espelhou, porque na hora que o Vojvoda botou dois atacantes leves, ele trocou os dois atacantes dele para ajudar os laterais. Exatamente. Na descida. Pois nós vamos continuar falando de futebol no segundo bloco, porque agora nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o plenário esportivo aqui na Alesse TV. De volta com o plenário esportivo aqui na Alesse TV e na Alesse FM. Está acontecendo agora, neste exato momento, o sorteio dos grupos da primeira fase da Libertadores. Os grupos são os seguintes: no pote 1 estão Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. No pote 2, Olímpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e o Bolívar. No pote 3 está o Fortaleza. Junto com ele estão o Atlético Nacional, o Vélez Sarsfield, o Sporting Cristal, Universitário, o Talleres, o Desportivo Táchira e a Universidade do Chile. E finalmente no pote 4, esse eu considero teoricamente o mais fraco, estão o Carabobo, o Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, o San Sebastián Bulu, o Bahia, o Alianza Lima, o Cerro Porteño e o Barcelona de Guayaquil. Torcer para o Fortaleza pegar esse pote 4 aí, que teoricamente... vai pegar um desse bloco. Um de cada um. Então pode pegar o Bahia, né? Vai pegar um de cada pote. E não pode pegar o Bahia porque não bota os países... Nessa primeira fase. Não, mas como o Bahia... Aí tem um detalhe. Como o Bahia vem da pré... Não, mas ele pode pegar, sim. Mas só se que fosse como no ano passado, que tinha muito brasileiro. Eu falei para o Marcelo Paes, que embarcou hoje cedo para acompanhar o sorteio, se a gente pegasse mais adversários desse pote 4, ele disse: aí você está querendo entrar no céu sem pedir licença a São Pedro. Agora, Carlos Silva, tem uma informação aqui, olha, o River Plate, Peñarol do Uruguai, o Nacional Uruguai e o Racing, eles são possíveis cabeças de chave em grupos que pode entrar o Fortaleza, o Bahia e o Internacional. Exatamente. O Fortaleza, o Bahia e o Internacional, eles podem entrar num grupo que tenha o River Plate, ou o Peñarol, ou o Nacional do Uruguai, ou o Racing da Argentina. Que é um time duro, mas são duas vagas. Né? Eu sou da tese que você não tem que escolher adversário. Pelo contrário, eu acho até bom quando você pega adversário grande. E o Fortaleza tem dado sorte, porque pegou na primeira Libertadores o River Plate como cabeça de chave. No ano passado pegou na Sul-Americana, pegou o Boca Juniors. E se deu bem nos grupos com esses dois monstros. Se preparar, né? A minha maior preocupação, na verdade, é pegar time do lado de cima, lá do alto. Da altitude. Bolívia, esses dão mais trabalho. Lacerda, até porque existem algumas configurações. O Fortaleza pode perfeitamente pegar adversários teoricamente mais fáceis, passar de fase e cair logo no início da outra fase. Pode pegar adversários teoricamente mais difíceis, passar de fase e, se cair na outra, garante a continuidade da Sul-Americana. Quer dizer, é um jogo de xadrez. Não, não pode passar de fase, ou ele vai para a próxima fase, se ficar em terceiro é que ele vai para a Sul-Americana. Terceiro. A outra fase já é o mata-mata. Se ele ficar em terceiro no grupo, ele já vai para... Se ele cair na fase de grupo, ele entra na Sul-Americana. Se ficar em terceiro. Terceiro. Não, quarto não. Não, é digamos, como dizia um amigo meu, uma chancha. Na realidade... Você ainda tem essa possibilidade.
Mas eu acho o seguinte, você vai para uma competição O Corinthians dessa... já está lá, né? Porque o Corinthians não entrou na segunda fase do mata-mata da pré, aí ele entrou na Sula. Agora, pelo histórico do Fortaleza nos últimos anos em competições internacionais, dificilmente ele vai deixar de ficar entre os 3. Cada campeonato é um campeonato. Agora, eu achei interessante... Gostei da descoberta, viu, Paulo? Genial. Porque cada um tem sua história. Assim como cada jogo tem a sua história, às vezes não dá para imaginar que vai acontecer num jogo o que aconteceu no anterior. Cada um é uma história. Agora, é interessante e vale a pena valorizar esse fato. O Fortaleza, na primeira vez que disputou a Libertadores, ia naquele pote 4. Foi. Hoje ele já está no pote 3. Quer dizer, isso é consequência do que ele vem fazendo ao longo dos anos. Né? E vem crescendo no ranking da Conmebol, por isso que está no pote 3. O Fortaleza, existe uma regra que impede que nessa fase de grupos, clubes do mesmo país, mais aqueles que foram classificados diretos. Por exemplo, o Bahia, que entrou pela fase preliminar, pode jogar com o Fortaleza. Pode. O Bahia pode, mas não pode, o Flamengo não pode jogar com o Bahia. Só o Bahia. Só o Bahia. A única exceção é o Bahia. Por falar em Fortaleza e Ceará, que voltam a jogar no próximo sábado, decidindo, aí sim, como disse o Vojvoda, é decidido o campeonato cearense, não terá mais nova oportunidade. Eles voltam Mas não é a porque ele disse não, porque é a decisão. Eu sei. Não, porque ele disse o óbvio, né? É o óbvio, né? É tão bom que o cara contesta até quando o cara diz o óbvio. É o óbvio. O cara diz uma coisa óbvia, aí diz, ele está dizendo óbvio. É o óbvio ululante. Os dois voltam a campo neste meio de semana pela Copa do Nordeste. Fortaleza tem tarefa mais difícil por causa da viagem. Vai a Paraíba. E o adversário que é cascudo. Vai a Paraíba, mas vem levando Pedro todo mundo, inclusive a última em casa. Mas jogando em casa é complicado. Estádio pequeno. Ele foi desclassificado. E vai botar o time B, né? Ele tirou, foi o Palmeiras ano passado. Não, e esse ano ele não... Foi o Palmeiras ano passado, ele não foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Não... E esse ano ele não tirou o Bragantino, porque a arbitragem resolveu só terminar a partida quando o Bragantino empatar. Aquele vídeo lá do vídeo do locutor lá. Mas vai jogar com o time B, né, cara? Vai ter que poupar o time, porque a decisão do time B. Sei lá. Não, mas peraí, Renato. Qual é o time A? Renato, qual é o time A? Você sabe qual é o time B? Qualquer time, pra mim, é time A do Sim, digamos que o time que ele escalou... O Lacerda falar, que ele já está tentando falar. Renato, digamos que o time que ele escalou sábado contra o Ceará seja o time B. Esse time é capaz de dar no Souza. Sim, mas aí ele vai colocar de novo? É certo que ele não vai colocar esse time que enfrentou o Ceará. Também não vai colocar todo aquele time que estava no banco. De novo, ele vai fazer lá aquela mas ele tem o Cássio, tem o Pikachu, tem o Ceará já disse que vai jogar com um time alternativo no jogo contra esse... Como é o nome dele? Juazeirense. Até porque ele já teve que jogar com o time titular na Copa do Brasil. Exatamente. Ele desgastou 2 jogos. E teoricamente o jogo do Ceará é mais fácil. Agora, joga em casa contra a Juazeirense. É Juazeirense ou Japecoí? Juazeirense. E esse Juazeirense é carne dura. Esse é um time grande, bate... Um time forte. Mas eu fiquei impressionado com a estatura. Fiquei impressionado com a estatura dos jogadores. Mas você joga com a colocação dele no Bahia nesse ano. Você joga contra um time forte, agressivo, e você corre riscos. Você pode ter jogadores machucados, você pode tem que lembrar que o Ceará faz um jogo completamente diferente quando ele pega esse adversário. Porque o jogo do Ceará, do Condé, é o jogo de transição. É marcar bem e sair na transição. Exato. Quando ele tem que propor, é diferente. É diferente. Até pelo o tipo de elenco que ele tem. Tanto que o Ceará tem tido dificuldades em jogos no Castelão, jogos que ele ganhou às vezes, mas ganhou cortando prego. A Juazeirense pode ter dificuldade. Olha, a Juazeirense está a 1 ponto do Ceará e do América de Natal. Pode ter ele é o 5º colocado e está na briga. Pode ter dificuldade física, até eu admito que ele tenha, talvez tenha. Pode ter, é inferior tecnicamente ao Ceará? Mas é o que eu estou dizendo. Você é inferior, mas você chega se impondo e às vezes você vai rispidamente num jogo ríspido e que cria problemas. Ele faz isso principalmente quando joga em casa. Esse jogo é aqui, mas nem por isso eles vão deixar de ser agressivos. Então é um time que, teoricamente, pode criar algumas dificuldades. E se o Ceará... É um jogo que vale a classificação, né, pro Ceará, né? Sim, embora o time... Esse campeonato também do Nordeste, cá pra nós, é uma bagunça, né? Porque vai parar agora e volta não sei quando. O torcedor esquece. Não é o campeonato que é uma bagunça, é o calendário. É o calendário. Eu estou dizendo, o torcedor esquece até que esse campeonato existe. Sim, que ele vai voltar fazer o quê? É o calendário, a gente já sabe disso, os clubes já sabem. Tem uma hora que embola um pouco, tem outra hora que folga um pouco e é assim. Daqui a pouco tem uma parada aí no meio do ano, né? Tem, Mundial. É desse jeito. Fazer o quê? E aqui,
eu acho que o Ceará vai ter que preservar mesmo alguns jogadores, até porque se ele não preservar, ele vai quebrar, ele vai dar estafa, e o jogador vai chegar cansado na decisão, como o Fortaleza possivelmente vai ter que tirar alguns, eu não gosto dessa expressão, poupar. Ele já faria, independente disso, ele já faria esse rodízio. Que ele já faria. É um rodízio mesmo, é respeitar a fisiologia. Hoje, as pessoas entendam que muitas vezes o treinador não utiliza um jogador porque está respeitando a fisiologia. Porque o profissional lá diz para ele, olha, PC só tem condição de 30 minutos. Ou você bota ele no começo, ou você bota ele no final. Ou você preserva ele para o jogo seguinte. E aí, o que é que o treinador vai fazer? Vai respeitar o profissional. Hoje o futebol está muito nessa linha desse profissional que você citou aí. Não é só Fortaleza, não. É todo mundo. Flamengo. E principalmente aqui no Brasil, por causa do calendário. calendário. O Felipe Luiz, por exemplo, ele deu uma entrevista e falou exatamente isso. Agradeceu ao Departamento de Fisiologia do Flamengo, que manteve, ele girou o elenco do Flamengo e usou o Campeonato Carioca para fazer uma pré-temporada. Ele disse, claro, você vê sem desrespeitar o campeonato. Ele disse, olha, nós usamos bem como pré-temporada do Campeonato Carioca. E ganhou. Até mesmo no futebol europeu, que tem um calendário racional, para comparar com o do Brasil, você vê lá, tem jogos lá que vai o time misto. Ele joga. Ele bota lá, os medalhões estão lá no banco de reserva, só vão entrar se for necessário. Por que você vai criar esse risco? É necessidade. Né? Mas você vê, Paulo César, para você ter o melhor do jogador na maior parte do tempo. Mas você vê, viu? Você vê jogo que um teoricamente mais leve e você vê um time como o Liverpool, que tem 15 pontos na frente da Premier League, diante do segundo, vai para disputar a Copa da Liga do Rei contra um time que não ganhava há 70 anos, o Newcastle. O Newcastle focou aquele título, era o título da vida dele, que não é para o Liverpool, e ganhou o jogo, e ganhou o título. Quer dizer, o Liverpool era o franco favorito. Então, claro, no caso aí de Fortaleza e Ceará, eu acho que o Ceará está certíssimo em priorizar a decisão. Ele construiu uma vantagem, por que ele vai agora jogar o time titular? Ele pode arrebentar. Até porque, mas o Ceará, volta aí a tabela da Copa do Nordeste, até porque para o Ceará uma vitória é importante, porque ele hoje é o terceiro. Ele tem que brigar pelo primeiro lugar com o CSA, porque o primeiro colocado de cada grupo vai tendo o direito de jogar. Lembrando que o mata-mata não tem segundo jogo, é o primeiro jogo, é o jogo único. E em casa. Só na final é que tem dois jogos. Eu digo, mas é jogo único em casa. Mas quem tem a vantagem na classificação é o primeiro ou joga segundo. Em casa. Aí é no caso do Ceará. Hoje o Ceará não jogaria. Se terminasse hoje, ele não jogaria o mata-mata em casa. Exatamente. Vamos para o grupo Fortaleza, que eu acho que é a mesma coisa. Acho que não, é a mesma coisa. E aí é um jogo Se você lembrar, aconteceu com o Fortaleza ano passado. Exatamente. Fortaleza classificou mal e teve que fazer os jogos fora dos mata-matas. E olha como a situação é parecida. O Ceará está a 3 pontos do CSA agora, e o Fortaleza está a 3 pontos do Sport. Né? Então, é importante para ambos uma vitória neste meio de semana. Sem dúvida. Se eles querem chegar ao mata-mata, lembrando que o primeiro colocado geral da competição vai decidir nos 2 jogos da competição, se chegar lá, fazendo o segundo jogo em casa. Tem jogo Sport Vitória nesse jogo agora? Tem. Não, agora nessa rodada é Sport Vitória? É Sport Vitória. Sport Vitória. Então, quer dizer, se ele ganhar, ele pode passar os 2, né? E o Sport vai fazer a final do Campeonato Pernambucano contra o time do Retrô, que eliminou o Maguari, e o Sport eliminou o Santa Cruz. Então vai ter uma final lá também, quer dizer, aí é aquela história, é final de campeonato estadual, não vale nada. E o jogo é na Bahia. Não vale nada, mas... O jogo do Sport com Vitória é na Bahia. Como diz o Paulo César, o campeonato estadual não vale nada. Não mas vale nada. Perder. Mas o Corinthians pode tirar o tetra do Palmeiras. Já tirou. Já praticamente. O Fortaleza vai deixar o Ceará ser bicampeão e dá em cima vaga, dele, Renato, para a Copa do Brasil. Então, é a tal história. Quer dizer, a situação do Fortaleza, em termos de classificação para primeiro lugar, não é boa. Porque se o Sport ganha, dispara, mesmo o Fortaleza ganhando. Se o Vitória ganha do Sport, o Vitória dispara. Mesmo que o Fortaleza ganhe... O Fortaleza vai ficar ponto. Ele vai ficar. Aí vai ficar faltando, se eu não me engano, uma rodada. Ou 2 rodadas. São 7 rodadas. Já em relação ao Ceará, é praticamente descartável a possibilidade. Volta aí para a tabela do grupo do Ceará, ô amigo, por gentileza, porque o Bahia está disparado. Quantos jogar? Tem 5, né? Então o Fortaleza só tem 2 jogos fora, Só tem 2 jogos. Um em casa e outro fora. Ele joga em casa com o CRB. Volta aí para a tabela do Ceará. E o CRB ganhou o título lá do campeonato local. Pronto. Campeão. Olha, aí a situação do Ceará é melhor. O Bahia só que o Bahia só tem 3 jogos.
O Bahia ainda tem 4 jogos para fazer. Aí... Não, mas um deles é contra o próprio Ceará. Lá na Bahia. É. Que se ele ganha do Ceará, lá na Bahia, então ele já vai botar à frente do Ceará 3 pontos, com um jogo a menos. Quando esse jogo do Bahia e Ceará vai ser só depois dos outros tudo ter jogado, então vai ser uma decisão de colocação. Porque na outra semana começa o Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza pega o Fluminense aqui, não sei com quem que o Ceará joga na estreia, eu sei que o Fortaleza pega o Fluminense O aqui. Ceará joga com o Bragantino lá. Lá, né? E no dia 29 começa o Campeonato Brasileiro. Ou seja, Na outra semana. Também conhecido como semana que vem. Semana. A realidade Diz um amigo meu, o ano acabou. a realidade é que os dois precisam ganhar. É claro. Não, Se querem brigar pelo Precisam primeiro ganhar lugar, e precisam poupar os jogadores. pronto, é uma situação Poupar meio ou- complicada. Preservar. Né? Preserva. Mas, amigos, nós estamos aí há 2 semanas do início do maior campeonato da América do Sul e um dos maiores do mundo, que é a Série A, o Brasileirão. Ceará estreia dia 31, uma segunda-feira, em São Paulo, contra o Bragantino, que este ano, se não melhorar muito, é um dos candidatos a cair, anote o que eu estou dizendo. E agora perdeu para o Palmeiras seu melhor jogador, o Lucas Evangelista, né? Mesmo assim, é um adversário difícil, e o Fortaleza pega o Fluminense em casa, de ressaca da derrota do Campeonato Hércules. Carioca. Com o Hércules. Com o Hércules, que entrou ontem e deu um novo embalo ao time do, Já é do o queridinho Fluminense da contra o torcida do Flamengo. Fluminense. É um time Certo? arrumado, o time do É Fluminense. um time arrumado. Então, tem essa decisão pelo meio, aí os dois estreiam no campeonato brasileiro, cujos os grandes começam a definir a sua vida. O Flamengo já é campeão carioca, o Atlético Mineiro folgado campeão mineiro, Internacional quebrou. Ex-campeão. O Ganhou. Internacional quebrou um jejum de 6 7 anos, 7. Ia ser completar o sétimo. né? Porque tinha O perdido Grêmio iria para o Octa. Desde É tanto que a 2018. torcida gozou o Octa aqui, só nós Mas um mesmo. detalhe, desde 2019 o Inter nem estava na final. Voltou à final, que não disputava desde 2019. O Grêmio ganhava em cima dos times médios lá. E o com, Inter um nem dos na gols, final ia. e com um dos gols mais bonitos até aqui no ano de 2025, o Mas gol foi- do eu Ener acho- Valencia. Eu acho que foi a vitória, o título do Inter justo, porque eu acompanhei o campeonato, do Atlético tem se fala e do Flamengo também. O Inter ganhou os 2 jogos. 2-0 na casa do E o do Grêmio. Flamengo aliás. também, basta ver a campanha do Flamengo, em cima Não, dos foi grandes, empate. inclusive, em cima dos grandes. O segundo jogo lá no Beira-Rio foi empate. Esse A campeonato- grande disputa mesmo, que eu acho, é aqui, porque... e São Paulo. que E tá São 1 a Paulo 0. também. E São Paulo. Porque eu acho que o Lacerda, apesar do coração rubro-negro, mas eu acho que esse Bahia não perde o título por Mas eu vitória. vou dizer uma coisa, o Corinthians perder esse campeopeonato dentro da Acho que seu Vitória não dentro da Arena Corinthians Você vai tá ser difícil. com coração tricolor. Olha, mas ó, tá aí, ó, ele tá com sapato bonito. Mas Você o tá que dizendo não falo do sapato mas do o que eu Lacerda? quero perguntar para os amigos, para finalizar, ainda tendo a final do Cearense e as partidas da Copa do Nordeste, é se os nossos 2 representantes já estão prontos para a Série A ou precisam melhorar, precisam se reforçar. Eu acho que o Fortaleza precisa se reforçar em pontos nevrálgicos. A gente falou aqui que... Um meia de criação e um o atacante meia de área. criação, porque o que tem lá é o Caleb. O Caleb até agora não voltou a ser o Caleb que já foi um dia. E o Pochettino que ficou no O banco. Pochettino sempre foi, ele nunca é um cara essencialmente de criação, não é aquele. É um cara que dá muitas assistências quando ele está na fase boa. É um cara que joga bem pelo lado do campo, chega bem, mas não é aquele cara, o 10 tradicional, como é o Caleb. Então o Fortaleza eu acho que necessita de um jogador assim e precisa de um centroavante à altura do Lucero, para brigar com o Lucero, podendo ganhar a vaga. Porque o Kaiser não ganha a vaga do Lucero. O Kaiser, no máximo, é um reserva. Pelo menos pelo Principalmente histórico. sem ter oportunidade. Não, ele não vai teve ganhar nunca. oportunidades, ele não foi essas coisas todas. Ele já teve várias Lucero oportunidades nesse tá começo sendo? de ano. Sim, mas o Lucero, pelo menos, o Lucero na fase ruim é artilheiro. Na fase ruim. Pois não foi, tá fazendo gol. É, Então, mas no meu amigo. clássico ele não deu um chute no gol. Mas quem deu? A bola não chega Quem nele. deu? Pedro Raul deu um chute no gol? Agora, só que eu acho, viu? Foi um clássico amarrado. Concordo com vocês, que o Fortaleza precisa dessas... É cirúrgico o Fortaleza ter um bom elenco. Só lembrando que as expectativas são diferentes, né? A expectativa Claro. do Fortaleza, o sarrafo é mais em cima, por Mas tudo que ele fez, é óbvio. É outro campeonato também, né? Outra realidade. Mas e você vai Ceará- lembrar que o início do Fortaleza ano passado foi Não, desastroso. eu sei, eu estou só dizendo que a expectativa da torcida do Fortaleza com relação ao Fortaleza é bem maior. A torcida do Ceará vai se contentar
o Ceará no meio de tabela tranquilamente. Até porque o Se o Fortaleza começar a ir embora, eu acho que O Ceará com o Sul-Americano, eu acho que o Ceará eu acho que o Ceará, é claro que no discurso está correto. Primeiro é evitar de ser rebaixado, Lógico. tal. Mas isso que era o discurso do Fortaleza Pronto, eu acho que... quando voltou a Série A. Caiu o celular do Carlos Silva aqui, eu vou pegar aqui, não se vê. Que o Fortaleza e o Ceará não caiam. Não, que fique não. só a queda só pro meu celular. Primeiro que viu? tem que ser, tem que lembrar que eles sempre continuem que na o Campeonato Série A. Brasileiro é um campeonato extremamente traiçoeiro. A gente vê difícil. times que entram no campeonato com pinta de quem vai brigar por título e acaba caindo, ou quase cai. O Bragantino entrou esse campeonato passado com honras de quem quase chegou ao título no ano anterior. Verdade. E passou o campeonato quase todo na zona de rebaixamento ali, brigando para cair. Veio escapar nas últimas. Veio escapar nas últimas rodadas. O Corinthians fez um péssimo primeiro turno, veio se recuperar no segundo, quando gastou o que não tinha para fazer O outro time. campeão brasileiro, que é o Botafogo, está com o arremedo de time. Exatamente. Desmontaram o time do Botafogo. Não, e que o Botafogo, que foi o desastre do ano anterior, que perdeu um título que parecia já ganho, entra desacreditado no campeonato e foi um campeonato melhor do que o do anterior. Pois agora ele foi desmontado. Lacerda, E aí mas ninguém sabe quando esse homem chegar agora, daqui a pouco o homem chegar com um dinheiro. caminhão de gente aí, até porque tem um Mundial para jogar. E não né? tem fair play no Brasil? Ô, dinheiro tem Lacerda, dinheiro. o Renato falou uma coisa interessante, que merece uma análise, sobre o sarrafo do Fortaleza. Se você acompanhar, e eu acompanho diariamente, os debates nacionais, nos canais de esporte, na Band de Esporte, ESPN e Sport TV, todos, quando falam em Fortaleza, colocam o Fortaleza já no Campeonato Brasileiro que se avizinha, brigando ali por Libertadores de novo, Fruto dos últimos anos, né? entre os 8. Por isso que eu estou dizendo, a responsabilidade do Fortaleza é maior porque ele ganhou uma projeção que hoje faz com que a imprensa nacional coloque-o entre os principais clubes do futebol brasileiro. E a expectativa então, é maior. A responsabilidade e a expectativa em torno do Fortaleza são grandes e isso aumenta o compromisso do time, da diretoria, de todo mundo, não é? Mas não menos para o Ceará também. Lembrem que o Ceará vai fazer um campeonato difícil, de manutenção. Verdade. Né? Quando ele vem de uma Série B sem dinheiro, conseguiu montar o time aí aos trancos e barrancos. Não só sem dinheiro, com dívidas. Com dívidas, pagou muitas dívidas já. Exatamente. É bom que se diga isso. Né? Essa diretoria conseguiu atravessar, não foi um mar revolto, não. Foi um mar revolto com fogo. Com fogo. Fogo? Fogo. Não foi o mar vermelho, não, foi o mar alvinegro. Rapaz, não foi Quer saber quem brinquedo. botou fogo no mar agora? Não, se você pensar com calma, petróleo lá e a joga- tempestade Mostra, que era o Ceará no início da Verdade. temporada passada. E depois foi se acalmando, os resultados começaram a aparecer e só acalmou um pouco mais no final. E olha lá. Né? Então o Ceará tem ainda um campeonato esse ano de provações e aprovações. Ele tem que provar. E o Fortaleza, eu acho Nós que... estamos na quaresma, então um período de... Agora, o Fortaleza, não basta o discurso que se faz, porque a imprensa, tudo que se fala, você fala com a lembrança do que foi. Claro, é projeção. E baseada o time, esse ano, ainda não deu sinais de que pode. Porque tem um detalhezinho que eu falei muito tempo, que me criticaram, que não entendem, mas é fato. Esse ano o elenco já é mais envelhecido que na temporada passada. E se na temporada passada ele já era um elenco envelhecido, nessa temporada é mais envelhecido ainda. Então o Fortaleza não renovou em alguns pontos. Como deveria. Né? Como deveria. Ele vai ficando com um acumulado de jogadores com a idade alta, que vão caindo tecnicamente e que ele vai ter que contratar daqui a pouco. Então o elenco vai ficando inchado, vai contratando jogadores caros e essa onda é perigosa. É verdade. Essa onda é perigosa. Já tem uma desova lá pronta. O Felipe Jonathan já foi liberado para procurar clube. Você vê que o Bahia, o ano Vai passado, jogar. fez essa política do superinvestimento e não deu em nada. Não deu em nada. Não, então você tem um perigo, porque daqui a pouco você vai ter que... O Fortaleza teria hoje que, digamos, se ele fosse fazer trocas, trocasse com 5 jogadores. Para trocar, para renovar. Porque jogadores que já não conseguem dar, né? Você, por exemplo, vê o Caleb, tem problemas. Porque teve isso, teve aquilo outro. Bom, eu estou falando resolver dentro de campo. Não, é um investimento. Ele joga uma partida e passa... É um jogador que o time precisa, se foi dito aqui, e o Fortaleza faz tempo que não tem meia. Fortaleza jogou fazendo sucesso com muito tempo sem meia.
Pochettino era o meia que não é meia. Pochettino é um volante, é um Eu jogador acho de engraçado lado. o Caleb, porque eu conversei com o Caleb lá na Flórida, naquela fase de treinamento do Fortaleza, e eu disse, e aí, cara, como é que tá? Ele disse, estou muito bem. Estou bem clinicamente, fisicamente e principalmente com a cabeça maravilhosa. Aí eu fui e acrescentei, eu digo, então você acha que 2026 vai ser o ano do Caleb? Ele disse, com certeza. 2025. Só que 2025 vai ser o ano do Caleb? Ele disse, com certeza, pode apostar. Só que para isso o treinador tem que apostar e dar mais Mas oportunidades. deu, rapaz, deu um bocado de oportunidade. Não vingou. E o problema do futebol cearense é porque você já começa o ano na fase que deveria ser de preparação com vários jogos decisivos. E que a torcida não admite perder. Você já começa decidindo o tempo todo. Você não pode parar, vamos testar jogadores aqui, botar essa medida na base e tal, porque você tem que começar ganhando. É clássico, é clássico do Nordeste, é clássico do estadual. Se você não ganhar o campeonato estadual, já é uma crise. É uma confusão atrás da outra. Você não tem aquele tempo de preparação que lhe dê folga. Pô, vamos botar. O Caleb precisa ter oportunidade, mas a oportunidade boa é quando você joga vários jogos assim, sem muito compromisso, o cara vai se lanchando, vai ganhando confiança. Quais são esses jogos? Ele tem problema. Segunda-feira a gente volta a falar sobre a situação de Ceará e Fortaleza. E já com o campeão cearense. E analisando exatamente o título que será decidido no próximo sábado. Obrigado ao PC Narões, ao Renato Abreu, ao J. Lacerda. Uma ótima semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta aqui na Alesse TV e na Alesse FM com mais uma edição do seu Plenário Esportivo. Tchau.